Vamos então com a primeira informação. O Ministério Público Federal denunciou um grupo que agia em Rondônia, levando brasileiros de forma ilegal para os Estados Unidos. A organização colocou aí mais de 400 pessoas em situação de risco. Tentativas frustradas e pagamentos altíssimos feitos com um único objetivo: adentrar terras estrangeiras de forma ilegal. Um esquema logístico de transporte, pagamento, passaporte, que era todo orquestrado por uma organização criminosa que se passava por uma empresa de turismo para fazer o transporte desses viajantes. Havia pessoas nessa agência de turismo, a Voe Mais Turismo lá de Buritis, que eles agenciavam pessoas para levá-las para os Estados Unidos. Havia pessoas nos Estados Unidos que receberiam esses viajantes, essas pessoas que pretendiam residir nos Estados Unidos, e havia ainda os coiotes, que eram as pessoas que se prestavam a fazer o transbordo da fronteira, né, ultrapassar a fronteira do México para os Estados Unidos. Ainda de acordo com a denúncia, de 2019 a 2022, a organização criminosa foi responsável pela entrada de 444 pessoas no país estrangeiro, sendo que um terço delas era menor de idade na época da viagem. Com o esquema, eles teriam movimentado de maneira ilegal e não declarada aproximadamente 16,5 milhões de reais em 45 contas bancárias entre janeiro de 2017 e agosto de 2021. Essas pessoas responderão por hora, até agora, né, pelo menos por 3 crimes. Né? Então, o crime de organização criminosa, o crime de lavagem de dinheiro e o crime também da migração ilegal, né, do contrabando de pessoas para os Estados Unidos. A operação, voltada para o combate da organização criminosa, foi deflagrada em 13 de fevereiro deste ano, nos estados de Rondônia, Amazonas, Goiás e Tocantins, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão preventiva. Dos 8 denunciados, 3 encontram-se em prisão preventiva e 1 em prisão domiciliar, e 1 com monitoração eletrônica. Nós temos 3 presas preventivamente, nós temos uma com presa no domicílio, nós temos uma com uma ordem de prisão decretada, mas ela está foragida. Nós oferecemos a denúncia, essas pessoas vão ter um prazo aí para se defender. Depois vai se abrir uma fase de instrução probatória, né, com ouvida de testemunhas, interrogatório dos presos, e ao final vai ter uma sentença. Essa sentença pode ser condenatória ou pode ser absolutória. Olha, gente, os integrantes dessa organização cobravam entre 60 mil e 70 mil reais por pessoa. E esses são os valores que foram apurados recentemente. E era para fazer esse percurso do Brasil até os Estados Unidos. Eles teriam aí movimentado, como você viu na reportagem, de maneira ilegal e não declarada, aproximadamente 16 milhões e 500 mil reais. E esse montante eram movimentados aí em 45 contas bancárias. Isso foi a avaliação, a análise que eles fizeram entre janeiro de 2017 e agosto de 2021, 45 contas. O procurador da República, Dr. Reginaldo Trindade, disse também durante a coletiva que a organização, que estava localizada no município do interior de Rondônia, era altamente organizada e de caráter transnacional. Para você entender melhor o esquema, segundo o MPF, a organização incluía sócios, funcionários, colaboradores e outros trabalhadores aí de uma empresa de turismo, pessoas atuantes nos Estados Unidos e no México. E esses colaboradores atuavam nos trâmites burocráticos de emissão de passaporte brasileiro e, claro, com aquele suporte de coiotes que todo mundo já conhece a existência, né? O procurador da República disse, e ele é autor da ação penal, disse que a forma de operação do crime organizado está cada vez mais sofisticada. Só para você entender, gente, uma quadrilha no interior de Rondônia, patrocinando de forma ilegal a entrada de pessoas nos Estados Unidos e movimentando milhões de reais num negócio e colocando a vida de muitas pessoas em risco. Nós tivemos aí, pelos números do MPF, mais de 400 pessoas em situação de risco nessas operações, nessas viagens aí de forma ilegal.
e ainda para o procurador, um esquema surreal e criminoso. Segundo o doutor Reginaldo Trindade, os responsáveis terão que responder totalmente seus atos na justiça.